Bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Agora é 7h10 da manhã. Hoje é 27 de outubro de 2025. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui, esse negócio tá muito sujo, cara. A imagem estava muito ruim. Então Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, né? Agora nesse exato momento é 7h10 da manhã. Vamos dar início às 7 eras da igreja, parte 31. Bom dia, Manivan, Filafonge. Bom dia, estou ao vivo no TikTok e no Instagram. O pessoal já chegou. Tá eu e meus bichinhos aqui. Meus bichinhos tá comigo aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês rapidinho para nós dar início à live, tá? Tem que ser coisa rápida. Tá vendo? Aqui quem tá aqui comigo. Essa aqui é a Branca, ó. Todo mundo já conhece essa Branca. Essa Branca já tá famosa, ó. Aí a Branca, como é que ela fica comigo. Mas todo mundo conhece também aquele lá, ó. Que negão lá, ó. Que pretinho lá, ó. É o meu gatinho Félix, né, Félix? Então, o Félix tá aqui comigo e a Branca também. Né, Félix? Hoje o Félix veio para cá, gente, cedo. Ele fica lá no sofá do lado de lá. Cheguei aqui, eu já tava aqui quietinho. Eu acho que ele não tava querendo esses ventinhos que tá tendo, não. Que fica lá na sala, eu acho que ele não queria, né, Félix? E agora eu vou mostrar no Instagram também. E aí a gente vai continuar as 7 eras da igreja. Olha a branquinha aqui, gente, ó. Essa aqui é a branquinha, ó. Aqui, como é que ela fica comigo, ó. Tá vendo? A branca. Essa é a branca. E esse aqui é o gatinho Félix, aqui, ó. O neguinho. Aqui, ó. O Félix. O Félix veio pra cá hoje, ficou deitado aqui, ó. Então eu já mostrei no Instagram também. Né? Então vamos agora para as 7 eras da igreja. Eu publiquei para vocês aí ontem, final de semana, eu fui lá na casa da minha irmã. Fui lá ver meu sobrinho, eu fui lá, fiz uma oração com o sobrinho meu. Ele nasceu e eu pude ver ele só agora. Então eu orei por ele, né? Mas é pessoas que não são cristãs, né, gente? E Deus tem que ter cuidado. Então vamos lá, deixa eu já colocar as 7 eras da igreja e vamos para cima. Deixa eu virar essa câmera aqui. Então vamos dar continuidade. Porque é o seguinte, eu já estou quase terminando essas 7 eras da igreja. E eu já separei aqui os 7 selos que nós vamos começar, hein? Os 7 selos, Deus vai me abençoar. Que nós vamos. Eu já li os 7 selos. Mas eu quero revelação do Senhor. Que nós vamos ter que... Então, bom dia também aí no Instagram. E agora nós vamos continuar. Deixa eu colocar lá. Então, vamos lá. Todos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o Evangelho. E o Evangelho está sendo anunciado para toda a terra aí no mundo aí, ó. Eu trabalho todo dia, de segunda a segunda aí, ó. Eu tô mandando aí para vocês vídeo aí, coisas de Deus. Quem não quer nada saber, escutar, não tem problema. Mas o Evangelho está sendo anunciado a todo canto. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus, uma cana agitada pelo vento, sim, que ele fosse ver um homem ricamente vestidos. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta, sim, vos digo, e muito mais do que profeta, que é Senhor Jesus que é profeta,
porque é esses que tem escrito: eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o meu caminho. Então, diante das tuas faces, eu vou enviar para vocês um profeta que vai preparar o caminho para mim vir e arrebatar essa igreja nos ares. Mas eu vou mandar uma mensagem desse profeta na terra, e quem for atento e aceitar a mensagem do profeta, restaurará a sua fé em Cristo Jesus. Esse, sendo batizado e crer, esse vai ser salvo. Mas os que não crê vai ser condenado. A mensagem está aí. Ele já nem está aqui, o nosso profeta, ele já faleceu. Mas a mensagem dele é viva e eficaz até hoje. Em verdade, vos digo que entre vós de mulheres tem nascido, não apareceu algum maior do que João Batista. Então João Batista naquele tempo era o homem maior nascido de mulher, era um profeta que até batizou o Senhor Jesus. Mas aquele que é o menor do reino de Deus, do céu, é maior do que ele. Isso já aconteceu, isso já sucedeu, está determinado. Porém, note agora, em Malaquias 4:1-6, porque eis que acontece, aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como palha. Então todo mundo que fica no mundo, pulando carnaval, fazendo iniquidade, será como palha. Será como palha. E o dia que está por vir, os abraçará. O dia está chegando, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Não vai ter nem raiz nem ramo. A pessoa vai desaparecer da terra. E tem uma coisa que a pessoa aí da religião, ela acha que o cara vai ficar eternamente queimando no fogo do inferno. É só por um período. Quando for julgar mesmo o mundo, a partir do momento que julgou, decretou que é condenado, ele vai ser estipado. Não vai ser uma pessoa que nunca tivesse existido. Você está achando que vai ficar no fogo ali queimando pro resto do mundo? Vai nada. Filho eterno é só filho de Deus. Se você é de Deus, você é um filho eterno. Você não morre, não. Você apenas passa dessa vida aqui terrena para outra vida. Não morre. Mas se você não é filho de Deus, você vai ser queimado no fogo do enxofre, não sei falar certo, mas você vai ser estipado, você não vai existir, não. Não vai ficar queimando pro resto da vida, não. Na hora você vai ser estipado. E a salvação terá debaixo das suas asas. E sairei e crescerei como os bezerros do cevadouro, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza. Então os ímpios, o próprio crente vai pisar em cima dele, porque ele vai ser queimado, vai virar cinza, e os crentes vão caminhar e vai pisar em cima dele. Não fica achando você com essa vidinha sua aí, de ficar ímpar aí, nada vai acontecer, não. Você que não aceitar Jesus, a consequência vai vir mais tarde. E pisarão os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrarei-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel. O que são os estatutos e juízos? Eis que eu vos envio o profeta Elias.
Então ele está enviando o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O profeta Elias de hoje é o nosso profeta. Essa mensagem que eu estou lendo aqui para vocês é a mensagem do profeta que está trazendo luz para esse dia, para a gente não ser enganado. O profeta Elias, só fala profeta Elias, mas é o nosso profeta William Marlon Branham. E se você não crê nessa mensagem, e se você não mudar a sua vida, não ser batizado, tome cuidado. A mensagem está sendo pregada, não vai ter como você falar que nunca ouviu isso aqui não, tá? Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos. Eu não já falei sobre isso? Que converterá os corações dos pais aos filhos, que eu te falei com vocês, que era, nós filhos serão convertidos à fé dos nossos pais, que eram os apóstolos lá antigos. Seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, imediatamente após a vinda desse Elias, a terra será será purificada pelo fogo. Então Deus vai passar um fogo, vai matar todo mundo que está na terra, que não aceitou Jesus. O fogo também é uma forma de purificação. Vai matar tudo e vai purificar a terra. Presta atenção. Não vai ser mais igual lá no tempo de Noé, que era água, não. Dessa vez vai ser fogo, só para você não ser enganado aí, tá? Pelo fogo e pelos ímpios queimados e reproduzidos a cinza. Evidentemente, isso não aconteceu no tempo de João Elias. Para o seu dia, o Espírito de Deus que profetizou a vinda do mensageiro. Em Malaquias 3:1, João estava apenas reafirmando sua declaração profética anterior de Isaías 43, feito pelo menos 3 séculos antes. A voz do que clama no deserto: prepararei o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda e nosso Deus. Agora João, pelo Espírito Santo, anunciou tanto Isaías como Malaquias em Mateus 3:3, porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, podemos ver claramente, conforme essa escritura, que o profeta em Malaquias 3, que foi João, não foi o profeta de Malaquias 4. Embora, na verdade, tanto João como o profeta desse último dia, o profeta desse último dia é o nosso, William Marlon Branham, tenha sobre si o mesmo Espírito que estava sobre Elias. Vou dar mais uma orientação para vocês. O mesmo Espírito que estava em Elias estava no João Batista. E o mesmo Espírito que está em Elias estava nesse profeta de hoje. Então só a pessoa, o homem, que é diferente, mas o Espírito é o mesmo. Agora, esse mensageiro de Malaquias 4, Apocalipse 17, fará duas coisas primeiro. Segundo, Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, em Apocalipse 10. Então ele vai vir com a mensagem, vai revelar o segredo dos corações dos filhos aos pais, vai revelar os 7 trovões da igreja,
para você não ser enganado. Quem só pode fazer isso? O profeta. O espírito de Elias, só ele que consegue fazer isso. A igrejinha aí, religiosa denominacional, não consegue fazer essas coisas. Porque ela não tem profeta, ela não tem um homem de Deus revelado para fazer isso nos últimos dias. Então só o profeta consegue fazer isso e trazer luz para nossos dias, para a gente entender as coisas de Deus. Sem um profeta você está perdido. Então vou ler de novo para vocês entenderem. Ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10. Então tem que ter um profeta. Só daí dá para você entender aí que a igrejinha religiosinha aí, que é todo mundo, da metodista, batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, não tem profeta lá dentro. Não tem o batismo correto. Tem que ser um profeta para revelar os 7 trovões em Apocalipse. E se você não tem revelação, você não tem Deus. Se você não tem o batismo correto, não tem profeta, você está sendo enganado. Serão estas verdades misteriosas, divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais pentecostais. Exatamente assim. Presta atenção, isso aqui é riquíssimo. Porém, considere isso também. Esses mensageiros, profetas, será em sua natureza e em suas maneiras como foram Elias e João. As pessoas do dia desses mensageiros, profeta, serão como foram nos dias de Acabe e João. Em uma vez que são somente os filhos, cujos corações serão convertidos, serão somente os filhos que ouvirão. Nos dias de Acabe foram encontrados somente 7.000 israelitas, da semente verdadeira. Então, nesse mundão aí perdido, como foi lá no tempo de João, só 7.000 pessoas que ouviram essa mensagem, que entenderam, que aceitaram. 7.000. Quantas população que tem no mundo? Só 7.000 que aceitou. E vai ser do mesmo jeito. Nos dias de João houve também muitos poucos. O povo em ambas as eras estavam em fornicação, idolatria. E o povo de hoje está em quê? Pulando carnaval, fornicação, fazendo um tanto de coisa errada. Você acha que esse povo vai escutar a voz de Deus? Você acha que vai ter 7.000 pessoas, com esse tanto de pessoa que não quer nem saber de Deus? Eu desejo fazer mais uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia. Laodiceia é o tempo que a gente está vivendo hoje. Laodiceia é esse tempo. A João. O mensageiro profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus. As pessoas no dia de João confundiram-no com o Messias. As pessoas que creiam na mensagem, a mensagem dele era tão verdadeira que eles chegaram a achar que ele era o Messias. Ele estava reivindicando o Messias, mas ele não era o Messias. Mas ele era verdadeiro para ele ser confundido. Mas quem conseguiu ver? Só esses 7.000. O resto ninguém nem viu, nem sabe. O Messias, João 1, 19 e 20, e esse é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou, eu não negou, confessou, eu não sou
o Cristo. Agora, esse mensageiro, profeta, do último dia, terá tal poder diante do Senhor que haverá aqueles que o confundirão como o Senhor Jesus. O nosso profeta já cansou de falar que ele não é Jesus, ele é apenas um homem qualquer. Ele apenas aponta Jesus. Mas ele já fez coisas que Jesus fez, tá? Ele já ressuscitou pessoas. Ele já curou enfermos. Ele discerniu o pensamento das pessoas. Que ele pode ter sido até confundido também. Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que seduziria alguns e os faria crer nisto. Mateus 24, 23, 25. Por quê? Surgirão falsos cristos e falsos profetas também, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então aqui já tem um ressalto. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas como a pessoa sendo escolhida de Deus, ela não pode ser enganada, não tem como enganar o escolhido. Mas se ele não for escolhido de Deus, eleito por Deus, antes da fundação do mundo, ele vai ser enganado, ele vai ficar aprisionado nas religiões que está, nas igrejas que está. Ele é enganado. Você acha que a maioria vai ser salva? A maioria vai ser enganada. A maioria vai ser enganada. Eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa. Não acreditais, porém, não creia nisto, ele não é Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus, ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe condene maior honra do que aquela que João recebeu quando foi a voz que clamou: eu não sou o Cristo, mas ele vem após mim. Então ele só apenas apontou para o Senhor Jesus. Antes de encerrarmos essa sessão sobre o mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente esses dois pensamentos. Primeiro, esta era terá um mensageiro, profeta. Apocalipse 10:7 diz que quando tocar, singular, tocar, não tocares. Nunca houve uma era onde Deus deu a seu povo dois profetas maiores de uma vez. Ele deu Enoque sozinho, ele deu Noé sozinho. Então, no tempo de Noé tinha Enoque também, mas Deus arrebatou Enoque. E tinha Noé, que era o único justo que tinha na terra. Só Noé que foi salvo na arca. E da família dele só entrou 8 pessoas. No munderal de pessoas, só entrou 8 pessoas que foi salvo. O resto tudo pereceu. Só para você ver que essa mensagem de Deus não é para todo mundo, não. A maioria vai ser condenada, tá? Ele deu, Moisés, só ele, a palavra. Embora outros profetizaram, João Batista veio sozinho. Agora, esse último dia, deve haver um profeta, não uma profetisa. Embora nesta era haja mais mulheres pretendora da revelação de Deus que homens. A palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará o ministério ao povo do tempo do fim. Tá vendo? Nessa era, precisaria de um profeta. E converterá os corações dos filhos de volta aos pais. Aqueles que dizem que o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação
coletiva. Eu contesto essa declaração. É uma suposição pobre e invalidada em face de Apocalipse 10:7. Agora, eu nego que as pessoas profetizarão nessa última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas, como nos dias de Paulo, quando houve um profeta chamado Agabo, que profetizou uma grande fome. Eu concordo que isso é assim, mas eu nego sobre a infalível evidência da palavra, que haja mais do que um mensageiro profeta maior que revelará os ministérios contidos na palavra, e que tenha o ministério para converter os corações dos filhos aos pais. Então vai ter só um profeta que vai fazer isso, que vai revelar. Pode até ter um profeta que profetizará, que vai ter uma fome, mas não vai ter um profeta que vai trazer a revelação dos seus filhos aos pais. Ou assim diz o Senhor: permanece atrás de sua palavra infalível, e permanecerá, e será vindicado. Há um mensageiro profeta para esta era, como base apenas no comportamento humano. Qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam. Então, onde está muita multidões, muitas coisas, sempre vai ter divergência. Por isso que sempre a gente tem que ter um profeta. Quem terá o poder de infalibilidade que deve ser restaurada nesta última era, pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Então, você vai ter que ter uma mensagem pura, verdadeira, para restaurar a noiva, que é a esposa do Senhor Jesus, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Isso significa que teremos a palavra em uma vez mais como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Eu lhe direi: quem o terá será um profeta, completamente vindicado. Então tem que ser um profeta completamente vindicado por Deus para essa última era. Não tem como ser seu pastorzinho lá da sua igreja lá, que nem recebeu a mensagem do profeta. Recebe a mensagem do profeta, aí sim ele pode até ajudar os outros a chegar. E aí ele pode até ser considerado um profeta, porque a partir do momento que você está trazendo a mensagem para aquele local ali na sua região, ali na sua igreja, você pode ser um profeta. Mas o profeta dessa era é esse aqui, ó. Não existe outro não. Ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro. Profeta em todas as eras, desde Enoque até esse dia, porque esse homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa, e Deus o manifestará. Ele não precisará falar por si mesmo. Deus falará por ele através da voz do sinal. Amém? Então, ele não precisa provar nada para você. Só as coisas, o ministério dele já fala por si mesmo.
O homem que ressuscitava as pessoas. O ministério dele é de Cristo, gente. Deus tem que estar no homem desse. Para uma pessoa ressuscitar uma pessoa, é porque é Deus que está no ministério do profeta. O segundo pensamento que deve ser gravado em nossos corações é que as 7 eras da igreja, é o que eu estou passando para vocês, as 7 eras da igreja, começarão dando como o espírito anticristão, quando com o Espírito Santo, que teve ser bendito para sempre. 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Tem espírito do maligno também. Satanás também profetiza. Satanás também expulsa demônio. Então você tem que discernir se o espírito é de Deus ou não. Mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se tem levantado no mundo. Você notou? O espírito anticristo está vindicando com os falsos profetas. As eras chegarão com falsos profetas e se extinguirá com falsos profetas. Agora, evidentemente, haverá um falso profeta, genuíno, falso, no grande sentido daquele homem mencionado em Apocalipse. Porém, por agora, antes de uma revelação, hão de aparecer muitos falsos profetas. Mateus 24, 23, 26. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio que, possível fora, enganaria até os escolhidos. É o que eu falei com vocês. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não é enganado. Não é enganado. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Esse falso profeta não são assinalados em vários também. Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamento, heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfêmia do caminho da verdade. 2 Timóteo 4, 3, 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo cobichão nos ouvidos, amontoarão para ser doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganosos e a doutrinas de demônios. Agora, em cada caso, você votará que um falso profeta é aquele que está fora da palavra de Deus. Então, o falso profeta é aquele que não faz o que está escrito na Bíblia. Ele ensina as pessoas coisas de Deus, mas
a palavra total que está na palavra de Deus, que é a Bíblia, ele não ensina tudo correto. Então ele se torna um falso profeta. Assim também, esses falsos profetas vêm pervertendo a palavra, dando-lhe um significado que convém aos que os próprios objetivos diabólicos. Você já notou como as pessoas que desencaminham, outras mantêm na mesma também de si mesmo, pelo medo. Eles dizem que se as pessoas não dizem o que eles dizem, ou se forem embora, então resultará destruição. Eles são falsos profetas. A palavra verdadeira profeta sempre conduzirá para a palavra, vindicará as pessoas a Jesus Cristo, e não dirá às pessoas para tomá-lo, ou o que ele diz, mas para temer o que a palavra diz. Você tem que ter medo, não é do seu pastor, você tem que ter medo do que a Bíblia está falando, e andar segundo a Bíblia, não é segundo o seu pastor, não, tá? Note como essas pessoas iguais a Judas estão empenhadas em dinheiro. Muitos pastores, muitas igrejas estão empenhadas a dinheiro. É falso Judas. E aos seus programas, eles gastam mais tempo com a oferta do que com a palavra de Deus. Aqueles que esforçam em operar dons farão uso de um dom que tem uma mensagem de erro nele e depois pedirão dinheiro e negligenciarão a palavra e chamarão isso de poder de Deus. E as pessoas irão a ele e os tolerarão e os sustentarão e crerão neles, não sabendo que é o caminho da morte, da perdição. Sim, a terra está cheia de personificadores carnais nesse último dia. Eles procurarão imitar o personagem, o mensageiro profeta. Os 7 filhos de Seva procurarão imitar Paulo. Simão, o mágico, procurou imitar Pedro. Suas personificações serão carnais. Eles não serão capazes de produzir o que o verdadeiro profeta produz. Quando ele... Esse copo aí está me atrapalhando. Perdi aqui, gente. Quando ele diz que o avivamento acabou, eles irão por aí, alegando uma grande revelação do que aquilo que o povo tem é exatamente correto. E que Deus vai fazer coisas maiores e mais maravilhosas entre as pessoas. E o povo que deixará enganar. Por isso, esses mesmos falsos profetas negarão que o mensageiro do último dia não é um teólogo. Portanto, ele não deve ser ouvido. Eles não serão capazes de reduzir o que o mensageiro pode. Eles não serão vindicados por Deus, como esse profeta do último dia foi reivindicado. Porém, as suas grandes e soberbas palavras, e com o peso de sua notoriedade mundial, eles advertirão o povo e não ouvir esse homem mensageiro. Deixa eu beber um pouco de água aqui. E dirão que ele ensina errado. Eles estão fazendo exatamente como seus pais, os fariseus, que eram do diabo,
porque alegavam que tão João como Jesus ensinavam errado. Então, essa mensagem aqui, o povo muitas vezes vai falar que essa mensagem aqui é do diabo, que estão ensinando errado. Como Jesus ensinou errado, como João Batista ensinou errado. Porque eles estão tapados, que eles são os fariseus, como lá atrás vai ser agora. Muitas pessoas não vão crer na mensagem. Mas a mensagem está sendo pregada, tá? Eu vou acabar essas 7 eras daqui a pouco. O juízo, cada dia que passa, vai ficar pior sobre a própria terra. Porque a mensagem está sendo pregada. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não quer será condenado. A mensagem está sendo pregada. Agora, porque esse falso profeta vem contra o verdadeiro profeta. E desacreditam seu ensinamento, porque estão fazendo o esperado, como disseram seus antepassados, quando os dias de Acabe resistiram a Micaías. Havia 400 deles, e todos estavam de acordo. Como no tempo de Micaías, havia 400 profetas de Baal, tudo dessas religião que adora dogmas. Só tinha um Micaías na terra. Só o Micaías que era verdadeiro. 400 profetas de Baal, tudo profetizado, tudo estava no mesmo acordo. Deus destruiu todos eles. Só o mensageiro correto era o Micaías. Aqui nessa era é a mesma coisa. Só tem uma mensagem verdadeira do mensageiro, que é esta. O resto tudo é engano. Havia 400 deles, e todos estavam de acordo, e por dizerem todas as mesmas coisas, enganaram as pessoas. Porém, um profeta apenas, um estava certo e todos os demais errados. Porque Deus havia entregue a revelação apenas a um. Cuidado com os falsos profetas, porque são lobos, devoradores. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, peça a Deus que seu Espírito para enchê-lo e guiá-lo, porque os escolhidos não podem ser enganados. Você entendeu isso? Não há ninguém que possa enganá-lo. Paulo não poderia enganar nenhum escolhido, se estivesse errado. E na primeira era de Éfeso, os escolhidos ali não puderam ser enganados, porque puseram à prova os falsos apóstolos e profetas, e os acharam mentirosos, e os expulsaram. Aleluia! Suas ovelhas ouvem a voz e o seguem. Amém? Eu creio nisso. Eu vou encerrar por aqui, porque já vai dar 1 hora aqui no TikTok, falta 3 minutos e negócio. Eu até não vou ficar passando de manhã indo para vocês não, porque a importância minha nesse momento é trazer para vocês as 7 eras da igreja, porque é muito importante. E quem está chegando agora ou alguma coisa, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler de manhã 7 eras da igreja, à noite também, vou dar continuidade daqui, eu terminei aqui, à noite eu vou continuar as 7 eras da igreja, até eu terminar as 7 eras da igreja, para estar ajudando cada um que esteja vendo a minha mensagem. E outra coisa, quem quiser acompanhar, se estiver perdido, pode ir lá no YouTube, lá, Toninho Motoboy Expresso. Tem eu lá no YouTube lá. E eu publico as mensagens que eu faço aqui. Eu tenho lá as 7 eras da igreja. Você pode ir lá e acompanhar lá.
Então deixa eu orar aqui. Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer pela essa mensagem maravilhosa, rica, esclarecedora. Eu oro, Senhor, se tiver algum eleito, alguma pessoa que está vendo essa mensagem, escutando, que o Senhor possa trazer luz ao seu coração, que ele não possa ser enganado, Senhor, que ele possa receber essa mensagem total, Senhor, e ele possa consertar a sua vida, endireitar o seu caminho, Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Deus vai abençoar cada um de vocês. Eu vou esperar só um pouquinho, porque falta 1 minuto e 54 para encerrar essa live. Nossa. Graças a Deus. Eu vou terminar essa sete aí. Pessoal, então eu vou encerrar essa live aí que eu tô passando para vocês. Ela é reprise das 7 eras da igreja. Eu já fiz as 7 eras da igreja toda. Porém, deixa eu até parar aqui. Eu tô refazendo ela, fazendo os reprises. Só que eu estou diminuindo ela. Eu estou fazendo ela 50 minutos. 40, 50 minutos. Porque quando eu fazia 1 hora, 2 horas, 1h30. Então eu estou fazendo reprises dela para ficar até melhor para me publicar no TikTok. Eu estou ao vivo agora nesse momento no TikTok e no Instagram. Eu estou nos dois. Então eu vou encerrar essa live, mas eu vou voltar novamente com mais outra. Eu estou na parte 31 das 7 eras da igreja. Eu vou entrar agora na parte 32. Então eu vou encerrar a live agora e eu volto novamente, né? Porque eu quero terminar as 7 eras da igreja e deixar tudo aí registrado para quem quiser acompanhar minhas 7 eras da igreja. Eu tenho ela desde o início. Ela termina na parte 37. Nós estamos agora na parte 31. Nós vamos entrar agora na parte 32. E você está convidado a voltar para essa live para a gente dar continuidade a ela. Então eu desligo primeiro aqui no Instagram, depois desligo no TikTok e retorno. Se você quiser retornar, você vai ser bem-vindo. Então vou até desligar aqui já. Ó.